Pessoal, bem-vindos de volta aqui à nossa série de vídeos sobre sistemas de gestão ambiental. Nesse terceiro vídeo da série a gente vai retomar algumas coisas para reforçar alguns dos conhecimentos que a gente conversou nos vídeos anteriores e avançar um pouco principalmente na parte do contexto da organização. Essa numeração que está seguindo aí em cima é referente aos itens da própria norma ISO 14001, né, da versão de 2015. Então, essa ideia do contexto da organização, o que é esse contexto? Esse contexto, quando você estiver fazendo uma análise inicial para poder começar um sistema de gestão ambiental, você vai entender esse contexto para definir o escopo e aí começar a montar o seu próprio sistema de gestão ambiental. Bom, nesse contexto, então, você vai considerar questões internas da sua empresa, questões de organização, questões dos aspectos e impactos, os limites que você atua, as possibilidades de controle, o ambiente organizacional, enfim, tudo que for internamente à sua organização. Você vai considerar também questões externas, né? A sua relação com o meio ambiente, a sua relação com a comunidade, os requisitos legais, as leis que se relacionam, questões às vezes até internacionais, às vezes algum comprometimento que o seu próprio setor tem de atingir alguma meta ambiental, mudanças no ambiente político, a próprio local onde a empresa está instalada pode ter questões particulares, então, enfim, aquilo que está fora um pouco do controle da organização. E também condições e eventos que podem interferir na sua performance ambiental. E a gente pode incluir aqui até questões humanas ou questões físicas. Isso tudo vai indicar quais são os resultados que você pretende atingir com o seu sistema de gestão ambiental. Sempre lembrando que os resultados pretendidos, para não ser maquiagem verde, tem que estar focado nos aspectos e impactos ambientais relevantes que a sua organização possui. Bom, para isso, no contexto da organização, quando a gente vai considerar principalmente as questões externas, a gente volta naquele conceito das partes interessadas, que, como eu falei para vocês, todos esses conceitos são definidos na própria norma. Então, tem vários conceitos relevantes que são definidos pela própria norma ISO 14001. E um deles são das partes interessadas, que nada mais são do que aquelas pessoas ou organizações que possuem algum interesse, seja lá qual for esse interesse, nas atividades de uma organização. Então, você tem que definir quem são as partes interessadas na sua organização. E aí, volta aqui aquele quadrinho que a gente já conversou, eu coloquei alguns aí, então a gente pode ter clientes, a saída, né? Os clientes estão interessados nos processos de saída, os fornecedores, que são as entradas dentro da sua organização, os acionistas investidores que estão interessados nos lucros, principalmente, e também em como muitas vezes a imagem de uma empresa pode afetar esses lucros, as comunidades locais que estão interessadas na geração de empregos e nos impactos que uma empresa pode ter na sua comunidade, o governo que está interessado na arrecadação de impostos, no cumprimento de requisitos legais e não ter que investir dinheiro, por exemplo, para remediar o meio ambiente, e, teoricamente isso, né? As ONGs ambientais, que têm toda a sua agenda política e as suas pautas específicas, os funcionários que estão interessados em questões de salário, questões trabalhistas, questões de segurança, e isso pode afetar ou ser afetado pelo sistema de gestão ambiental de uma empresa. E a gente tem que considerar, então, o que essas diferentes partes interessadas esperam das atividades de uma empresa e quais são as necessidades dela. Então, nós temos que determinar isso explicitamente na nossa avaliação ambiental inicial e também quando nós fizemos a avaliação dentro do ciclo PDCA, que nós vamos retomar de novo aqui para explicar para vocês. Então, essas expectativas e necessidades das partes interessadas podem estar relacionadas, em alguns casos, com o que a norma chama de requisitos legais e outros requisitos, que são requisitos que uma empresa tem que cumprir. Os requisitos legais são as leis, né? Então isso está relacionado principalmente com a parte interessada governo. Outros requisitos pode ser aquilo que uma empresa decidiu cumprir, ou seja, então aquilo passa a ser um requisito formal, ou seja, eu decidi seguir, por exemplo, um modelo de gestão ambiental da atuação responsável.
eu decidi seguir um determinado objetivo por causa de um acordo voluntário. Eu decidi seguir um requisito porque eu fiz uma adesão a um programa governamental para ter um selo verde. Então, todos esses requisitos legais e outros requisitos estão relacionados com expectativas e necessidades de diversas partes interessadas. Essa é a tradução em inglês, tá, gente, para o termo de compliance, né, que é um termo em inglês que abrange tudo isso e ele vai dizer tudo aquilo que uma empresa adere, tudo aquilo que ela deve cumprir. Esse termo em inglês foi traduzido para português, então na norma inteira você vai encontrar sempre essa expressão inteirinha. Todos aqueles que são os requisitos legais e outros requisitos. Os legais são os estabelecidos pelo governo, outros requisitos são aqueles que você adere voluntariamente ou por uma negociação com alguma parte interessada. Então aqui nós temos aí uma charge onde os animais estão falando que antes que isso vá muito longe, você precisa realmente de alguma contribuição das partes interessadas, considerar as partes interessadas, no caso aí a parte interessada da caça. Aí você vai definir o escopo da sua norma, quer dizer, quais são os limites e qual é a aplicabilidade da sua norma, ou seja, até onde você vai com a sua norma, não, com o seu sistema de gestão ambiental. Você tem que considerar os limites físicos, até onde você tem controle sobre determinados processos, operações, atividades, serviços, limites funcionais e operacionais, ou seja, o que você tem controle. De repente você não tem controle sobre alguns aspectos, está fora do seu controle, ou não tem como você mitigar um determinado impacto ambiental. Então a gente vai considerar os limites de operação, né? O que das operações da sua empresa você pode ou não pode controlar. E a aplicabilidade, ou seja, o que você vai definir como podendo atuar para melhorar o seu sistema de gestão ambiental e os seus aspectos e impactos ambientais significativos. Então esse é o escopo da norma, considerando os limites e até onde você vai com o seu sistema de gestão ambiental. E esse escopo da norma sempre tem que levar em conta as expectativas e necessidades das partes interessadas para não virar maquiagem verde, né? Então, quando você tenta definir o escopo, você vai tentar primeiro compreender qual é o controle e a influência que você tem. De repente você não tem controle sobre determinados aspectos, algum produto que não tem como você reduzir a produção desse poluente ou desse efluente. Então você tem que entender mesmo a sua organização e qual é o controle que você tem sobre atividades, produtos e serviços. Mas, por outro lado, isso não pode ser desculpa para ter um sistema de gestão ambiental fraco, genérico, que não vá atender às expectativas e necessidades das partes interessadas ou não vá atender aos aspectos e impactos ambientais significativos. Porque senão vira maquiagem verde, que nós temos também nos vídeos sobre modelos de gestão ambiental, um vídeo onde a gente comenta um pouquinho sobre a maquiagem verde. E aí a gente tem aqui essa tirinha do Gilbert, onde ilustra justamente isso, um sistema de gestão ambiental que o escopo acaba sendo um escopo muito limitado, né? Onde vem aí o Gilbert fala assim, nós substituímos nossas canecas de isopor com canecas de papéis, mas ele não está tão seguro que isso vai ajudar o planeta. Aí o chefe fala, a gente não fez para ajudar o planeta, a gente fez isso para parecer o tipo de companhia que se importa sobre esse tipo de coisas. Aí o Gilbert fala assim, bem, então nesse caso está funcionando muito bem. Aí o outro fala assim, desde que você pare de reclamar. Então, algumas empresas fazem isso, né? Maquiagem verde, a gente já deu alguns exemplos. Não adianta uma empresa, por exemplo, uma gigante do setor de mineração, falar que vai trocar os seus papéis por papéis reciclados. Isso não é um aspecto de impacto ambiental significativo, isso não corresponde a nenhuma expectativa e necessidades das partes interessadas, nem dos requisitos legais dos governos. É simplesmente maquiagem verde, né? Uma mudança para inglês ver. Aquele ciclo lá desse slide aqui, a gente tem o planejar aqui no alto, o D, que é o executar, onde está escrito aí suporte de operação, o C, que é o de checar, onde você vai avaliar o desempenho, e o A de agir para melhorar. Então, num processo que ele chama de iterativo, não interativo, né? Iterativo, que onde você vai repetindo ele diversas vezes em looping, sempre focando a melhoria contínua. Então, o que é o tal do planejar? Bom, para planejar, você primeiro tem que entender a organização e seu contexto, a gente já falou isso, e as necessidades e expectativas das partes interessadas. Você tem que
ter uma liderança e um comprometimento da alta administração, porque tudo começa por lá. Se a alta administração, que é o topo da gerência, da gestão da sua empresa ou da sua organização, não estiver comprometido e não estiver liderando o processo, o sistema de gestão ambiental tem tendência a falhar. Isso você vai ter que começar definindo explicitamente uma política ambiental. Ela vai dizer o que a sua empresa vai agir na questão ambiental. Ela vai ter que ser expressa de uma maneira explícita. Normalmente está lá pendurada no site de uma empresa ou nas redes sociais. Você vai definir qual que é a política ambiental da sua empresa. Ela que vai dar meio que o norte para todo o resto do sistema de gestão ambiental. No seu planejamento, você vai definir, identificar os aspectos, impactos ambientais, vai ver quais são significativos, e isso vai servir para você definir o escopo e continuar fazendo o planejamento do seu sistema de gestão ambiental. Você tem que também verificar quais são os requisitos legais. Isso parece uma coisa trivial, mas principalmente no Brasil não é, porque nós temos muitas normas de diferentes níveis, federais, estaduais, municipais, de muitas normas relativas à área ambiental. E essas normas são dispersas, então você tem que fazer todo um trabalho de levantamento de quais são os requisitos legais e outros requisitos que a sua organização decida aderir. Você vai ter que verificar os riscos e as oportunidades dos aspectos e impactos ambientais. Então, que riscos a sua empresa está sofrendo? Um risco de ter um desastre ambiental, um risco de manchar a imagem, isso diminuir, por exemplo, os lucros da empresa, e quais são as oportunidades estratégicas de você melhorar a sua imagem, atingir nichos de mercado, atingir consumidores conscientes. Então você vai fazer uma avaliação desses riscos e oportunidades. E isso você vai fazer o plano. A setinha aqui está invertida, foi um problema de desconfiguração, então os riscos e oportunidades vão servir para você ter justamente o seu plano de gestão. E no seu planejamento você vai estabelecer objetivos claros, definidos, documentados, as normas ISO sempre focam muito isso na documentação explícita. Então você vai estabelecer os seus objetivos ambientais, mensuráveis, e indicadores, que os indicadores vão servir justamente para você medir o seu desempenho ambiental quando chegar na terceira fase, que é a fase da checagem. Bom, esse é o P do PDCA, o planejamento. O D, que é o executar em português, o do em inglês. Então, no executar você vai definir os recursos humanos, financeiros, de infraestrutura que você precisa para atingir os objetivos ambientais que você definiu no item anterior. Você vai ver quais as competências necessárias para depois verificar se há necessidade de treinamento, de capacitação dos diferentes funcionários que vão estar envolvidos, na verdade todos os funcionários da organização. Há necessidade de uma conscientização de todo o corpo de funcionários da sua organização, porque sem a participação de todos não tem como um sistema de gestão ambiental dar certo. Então você tem que verificar se há uma necessidade de conscientização de setores específicos, da importância da atuação de todos para você atingir os seus objetivos ambientais. Então isso vai ser, essa conscientização e a capacitação vão ser feitas durante a fase de execução. Você vai estabelecer a necessidade de uma comunicação interna e externa. Então, como que você vai comunicar para o público interno? E aí vai estar relacionado com essa ideia aí da capacitação e da conscientização. Então, qual é o seu plano de comunicação? Você vai usar redes sociais, você vai utilizar uma rádio interna, você vai utilizar um podcast, teatros, palestras, programas regulares toda semana, um e-mail corporativo. O que você vai fazer na comunicação interna? E na externa? Você tem que definir os seus processos para mostrar para a comunidade externa que você está agindo na questão ambiental, que você está atuando sobre os aspectos, impactos significativos, que você está considerando os requisitos legais, no caso da comunicação com o governo. E de novo você vai ter que ter um plano de comunicação. As normas ISO muitas vezes são enxergadas como um pouco travadas pelas pessoas ou como extremamente burocráticas ou formais, mas isso faz parte de todas as estruturas das normas ISO, que você tem que estar tudo muito documentado. Tanto o próprio sistema de gestão ambiental, como todos os processos que você achar que você precisa ter um controle para atingir os seus objetivos ambientais. Então você vai ter que ter uma documentação muito bem precisa, criada, que é controlada permanentemente para ver se ela está
a mais atual possível de acordo com a etapa do seu sistema de gestão ambiental. Você vai estabelecer os processos de controle operacional, ou seja, quais os elementos das operações da sua empresa que você tem que controlar para poder atingir os seus objetivos ambientais. E, voltando no item que a gente acabou de falar, isso tudo com um documento que foi criado, é verificado se ele está atual e que ele é controlado continuamente. E, por fim, na sua execução, você vai planejar o que fazer em situações de emergência. E, por outro lado, você vai, na fase seguinte, avaliar se ocorreu alguma situação de emergência, algum desastre, algum acidente, o que foi feito e se o plano para atingir essas situações de emergência, para responder a isso, foi adequado ou não e que modificações têm que ser feitas. Então, isso tudo dentro do do, né, do executar, dentro do ciclo PDCA, o plan, o do. Aí a terceira fase, que é o C de checar, check em inglês, onde você vai medir tudo. Medir se você atingiu os seus objetivos e metas, medir se houve quais foram os impactos da sua empresa, você vai verificar se foram atingidos todos os objetivos ambientais, isso através de medição de processos, de reuniões, de avaliações de desempenho. Nisso tudo você vai destrinchar como que foi o desempenho do seu sistema de gestão ambiental dentro de um determinado ciclo, um período de avaliação, né? E você vai ver se foram cumpridos os requisitos legais e os outros requisitos. Você vai fazer basicamente pode fazer uma auditoria interna ou até pode solicitar uma auditoria externa se você está querendo uma coisa mais formalizada ou até se você estiver querendo uma certificação legal da ISO 14000. E você vai rever tudo, né? Então, nessa fase de revisão, você vai revisar todo o seu plano de gestão para ver quais foram principalmente as não conformidades. Não conformidades é um outro termo oficial, aí, digamos assim, que você vai ver que tudo aquilo que não esteve de acordo com o que estava planejado na fase inicial lá do P, né? Então, isso é a fase do C, do check. E, por último, você age. Age como? Refazendo o seu plano de gestão ambiental, vendo o que foi atingido, o que não foi atingido. Se foi tudo atingido, você, dentro da perspectiva de melhoria contínua, você propõe para você avançar ainda mais com o seu sistema de gestão ambiental, modifica o seu sistema de atendimento a emergências e acidentes, modifica os seus controles operacionais para ver por que você de repente não atingiu um objetivo que você tinha, se você precisa de novos controles ou se você precisa novos recursos humanos e financeiros ou se você precisa de investimentos para poder atingir aqueles objetivos. Então essa é a fase onde você modifica todo o plano e aí começa a rodar de novo o plano PDCA, né? Aí tem a charge, o cara fala que não sabe porque ele está aí, mas tem alguma coisa a ver com o não cumprimento o não cumprimento de objetivos, no nosso caso, objetivos ambientais, né? E muitas vezes você pode ter novas necessidades de treinamento. Aí tem outra charge aí, um cara sugerindo um treinamento aí, no caso uma roda, e os outros falam, não, obrigado, a gente está muito atarefado aqui. Então, nessa fase de agir, você fecha o ciclo do PDCA, que em inglês é o ACT, né? O Plan, Do, Check, Act. Planejar, executar, checar e agir. Tá? Então,